Olá! Seja muito bem-vindo à aula 8 do nosso módulo de insegurança. Essa aula aqui nós vamos falar sobre segurança emocional. E aí, tava esperando muito por essa aula, né? Eu também. Mas não tinha como a gente falar de segurança sem antes falar de insegurança, sem antes falar do dizer não, da aceitação e de muitas coisas que nós falamos aqui até agora, né? Mas aí vou te revelar um segredo. Tudo isso que eu falei é segurança. Uma pessoa que é segura é uma pessoa que sabe se posicionar, é uma pessoa que sabe dizer não quando quer dizer não, é uma pessoa que aceita o lado escuro e o lado claro também da sua personalidade. Então, desde a segunda aula, nós já estamos pincelando em características de segurança. E aí, você já destravou? Na aula 2, na aula 3, na aula 4, se você já destravou, se você já colocou em prática as atividades, eu vou te contar que você já está no caminho certo para se transformar nessa pessoa segura. A segurança, ela, assim como a insegurança, é um sentimento, né? E esse sentimento, ele é diferente. Quando a gente se sente segura, assim, a gente se sente forte. Essa é a grande diferença. A gente não se sente mais com tanto medo e tanta insegurança de não confiar em nós mesmos, né? Não, a segurança ela é bem diferente. A segurança ela te dá poder, a segurança ela te dá coragem, sim, exatamente. Mas ela, não é ela sozinha que te dá, é você quem faz isso acontecer. Então, a segurança emocional ela não é criada do nada, ela não vai aparecer do nada na sua vida, ela é construída. Então, como nós falamos de posicionamento, de dizer não, de aceitação, por exemplo, tudo isso são áreas de construção da segurança. Tudo, né? Maravilhoso, incrível, eu acho maravilhoso. E se você já botou em prática, com certeza você já está muito mais seguro do que quando você estava lá na primeira aula, né? Vamos combinar, não é verdade? Pois bem, o que nós temos aqui para falar sobre a segurança? Como que é uma pessoa que se sente segura? Você acredita que as pessoas que se sentem seguras, elas não têm medo? Você acredita nisso? Que elas não têm medo? Às vezes a gente cria isso, né? Parece que as pessoas que elas são bem seguras, parece que elas não têm medo, gente. Elas vão lá e fazem as coisas assim, e não é verdade. As pessoas seguras, assim como você que está se tornando uma pessoa segura, você com certeza vai continuar sentindo medo. O medo ele é necessário para a sua sobrevivência. Por isso que ele faz parte de você. Porém, no entanto, o medo ele tem outra função. Ele tem essa função de sobrevivência e não mais na função de paralisia. Então, agora que você está se transformando nessa pessoa segura, entenda que o medo não te paralisa mais. Por quê? Porque você tem coragem. Lembra a nossa aula de coragem, né? O que é coragem? Coragem é você fazer mesmo estando com medo de fazer. Então, muito necessário que os atos de coragem eles estejam presentes em todas as áreas da sua vida, mas principalmente nas áreas que você quer desenvolver segurança. Certo? E aí, o que você acha? Como que tá o seu coração aí agora? Como que você está se sentindo agora? Que você está entendendo que segurança é esse poder, é esse empoderamento, é o dizer não, essa é a aceitação? Como que você acredita que você está hoje? Quantos passos você já deu? Para que você possa desenvolver ainda mais a sua segurança, colocar água para nascer a flor, o que você precisa cuidar, que a gente já falou repetidas vezes, a gente vai falar disso o tempo inteiro, é com a autocrítica. A autocrítica a gente tem que repeti-la para fazer com que ela esteja mais consciente, para que a Maria vá embora, para que ela seja fácil de você perceber e fácil de você também conseguir controlar, né? Porque você só consegue controlar aquilo que você consegue ver. Então, de novo, a autocrítica ela entra aqui, porque você que está se formando essa pessoa segura, você precisa dominar a autocrítica. O que é dominar a autocrítica? É você, ao invés de dar ouvidos para quando ela mina a sua segurança, você usa ela a seu favor. Você usa ela para construir a sua segurança. Então, toda vez que Maria for lá enfiar o dedo na sua cara, falando assim, você não consegue. Aí você fala para Maria, claro que consigo. Olha aqui. Olha aqui o tanto de coisas que eu já consegui, né? Olha só,
eu terminei minha escola, terminei minha faculdade, eu sou mãe, eu tenho um cargo no trabalho assim, papapá, papapá. Vai listando as coisas que você já conquistou. Ah, mas eu não conquistei nada disso. Tenho certeza que você já conquistou coisas nessa vida. Então, traz isso à tona. Para de se comparar de forma negativa. Outro ponto aqui é a comparação, né? Essa comparação também, ela tem que parar de fazer parte de você. Comparação, ela não pode mais existir no sentido ruim, porque isso só mina a sua segurança. Então, quando você tá lá, construindo a sua segurança, se sentindo empoderado, vai lá e tá fazendo, e tá colocando as atividades em prática. Caramba, olha só, eu tô sentindo. Aí você vai lá e fala, nossa, mas olha lá, a fulaninha, ela já é segura faz tempo. Poxa, você joga um balde de água fria. Aí o que você tem que fazer? Recomeçar. Aí vai lá e dá o primeiro passo, o segundo passo. É muito mais caro você recomeçar toda vez que você joga um balde de gelo na sua cara, entende? É muito mais caro. Quando eu falo caro, a gente tá falando de energia, a gente tá falando de reconstruir a segurança. Então, ao invés de chegar nesse ponto, se observe. Observe quando estiver chegando nesse ponto da comparação está sendo difícil, tá? Da comparação está sendo algo super negativo. Então, também use a comparação a seu favor. Beleza, olha lá, a fulana, ela é segura há mais tempo. Por que será? O que ela fez? Deixa eu lá perguntar. Entende? Então, às vezes, a gente tem que fazer essas coisas assim, ó, na caruda, que nem diz eu. Na caruda, para você se desafiar, aqueles 20 segundos de coragem. Só um exemplo. Então, veja, a autocrítica, ela tem que ser calada para ser alimentada e estar a seu favor, estar ao seu lado. Assim como a autocrítica também tem que estar ao seu lado, certo? O que você acha? Qual é a sua opinião sobre isso? Como que você está se vendo? Como que tem sido a tua autocrítica desde aquela aula que a gente falou de autocrítica? Você conseguiu perceber ela? Ainda não? Como que você se sente em relação à sua segurança emocional agora? Veja só, né, que tudo isso ele é construído. Então, dia a dia você vai construindo a sua segurança emocional, certo? E veja só que a gente vai aprender e vai fazer muita coisa legal aqui. Vai ter um módulo inteiro sobre inteligência emocional, ansiedade, enfim. Parar de dar spoiler. Mas você já sabe de tudo que vai acontecer aqui. Mas é sensacional. Então, entenda que é um passo de cada vez. Tenha paciência com o seu processo, combinado? Você conhece uma pessoa que é muito segura? Que você fala assim, caraca, que pessoa segura. Você já reparou na postura corporal dessa pessoa? Assim como uma pessoa bastante insegura, você já conheceu? Você já viu a postura corporal dessa pessoa? Então, a postura corporal, ela fala muito da sua segurança. Então, vou trazer aqui pra você um treino da semana. Mude a sua postura corporal. Faz toda a diferença sim, quer ver? Se eu falar assim pra você, ó. Deixa eu ficar na cacunda aqui, ó. Se eu falar assim pra você, olha, a segurança emocional, ela é muito importante. Você precisa cuidar da sua linguagem corporal, tá? Você precisa, porque a linguagem corporal, ela fala muito. Entendeu? Entendeu a diferença? Como faz diferença? A linguagem corporal, ela realmente fala muito. Se eu estivesse fazendo esse treinamento aqui com você, com essa postura corporal, você confiaria no que eu estou falando? Muito provavelmente não, né? Por quê? Porque a gente faz essa leitura. E não é nenhum julgamento consciente que a gente faz essa leitura e assim a gente sabe se a gente pode se aproximar dessa pessoa, se o que ela tá falando é seguro, é confiante ou não. Então, a gente já faz essa leitura automática, né? Então, veja só como a postura corporal ela influencia muito. Você confiaria em mim se eu estivesse fazendo o curso desse jeito que eu falei? O treinamento? Não confiaria. Mas não, veja como é que eu estou falando. Estou falando aqui com um tom de voz normal. Às vezes falo alto que eu me empolgo. Mas é aqui. Eu tô normal. Eu tô sendo eu. Então, veja só como a postura corporal ela é importante. Então, você passa a confiar mais naquilo que eu estou falando pela forma que eu estou falando. Não é necessariamente o que eu estou falando, mas a forma que eu falo. E da mesma forma, isso acontece com você. Nem sempre, 50% é o que você fala, os outros 50% é como você fala.
Como você tem falado com as pessoas? Você desvia o olhar, não consegue olhar nos olhos, você baixa aqui a cacunda, fica toda enrolada, que nem minha mãe. A minha mãe, ela sempre falava assim quando era criança: desenrola, menina, desenrola. Isso, ela estava se referindo à minha postura corporal, porque eu ficava toda enrolada assim, porque eu tinha... O sonho da minha vida era desaparecer. Gente, eu era muito vergonhosa, muito vergonhosa. Não queria, assim, ó, ser vista de jeito nenhum. Vocês acreditam numa coisa dessa? Pra você ver como o poder da transformação, cara, funciona. Olha, eu aqui tô gravando pra você. Imagina que eu ia gravar, não conseguia nem falar na sala de aula, imagina gravar. Então veja só como todo esse método aqui que eu apliquei na minha vida funcionou pra mim e hoje eu trago pra você. Tá? Então, eu tenho certeza que isso vai te ajudar bastante. Então, comece pela sua postura corporal também. Observe como é que você está sentado aí na cadeira agora. Tá toda torta? Tá todo torto? Como que você tá? Como é que você fala com as pessoas? Então, um desafio para você aí é observar a sua postura corporal diante das pessoas. Quando você tá na frente do seu chefe ou do seu marido, por exemplo, da sua esposa, como que é a tua postura corporal? Você se fecha? Você entra naquela posição de ameaça, assim, né? A posição de ameaça muitas vezes é quando a gente senta e coloca a mão assim, ó, no pescoço, por exemplo, sabe? A gente tá se sentindo ameaçado quando a gente faz isso. Entendeu? Quando a gente tá numa conversa e os nossos pés, a gente tá aqui, conversando aqui, mas os meus pés estão virados pra lá. Eu quero sair dessa conversa, quero fugir daqui. Então, observe a sua linguagem corporal. Observe, vai ser bem interessante para você entender o que você tá passando para as pessoas, né? Que tipo de segurança ou de insegurança você passa para as pessoas. E o mais importante, mude a sua postura corporal. Você não vai esperar se sentir seguro para mudar a sua linguagem corporal. Primeiro você muda a sua linguagem corporal e, por consequência, você também vai se sentir mais seguro. Então, quem que se sente mais seguro? Uma pessoa que fala sim ou uma pessoa que fala assim? Entende? Então, com certeza, uma pessoa que está com uma postura ereta, uma postura correta, se sente mais segura e confiante. Teve um estudo que eu vou colocar para vocês aqui em anexo, tá? Um link do YouTube que foi de um TED de uma pesquisadora que ela fala que é como o nosso corpo, como a nossa linguagem corporal influencia nas nossas emoções também. Então, quando a gente faz primeiro a linguagem corporal, quando a gente se sente mais seguro, né? No fim das contas, a gente se porta como uma pessoa mais segura. E aí vai do seu conceito, né? É assim ou é assim? É assim? É assim? É o quê? Né? Então vai do seu conceito. Então ache posturas que você esteja aberto, entende? Então, voltando no estudo, ela fala que você mudar a postura do seu corpo, você influencia diretamente na sua segurança. Então não é só a emoção que influencia o corpo também influencia a emoção. Então fica aí pra você assistir esse TED, tá? Mas enfim, assistindo ou não, foca nisso aqui que eu tô falando, muda a sua postura corporal, que isso vai mudar muita coisa na sua forma de ver o mundo, certo? Porque você vai se sentir mais seguro. Então, começa dentro de casa, começa no trabalho, começa por onde você quiser, mas começa, mude a sua postura corporal, combinado? Agora, vamos aqui para as 3 bases da segurança. Coloquei elas aqui, nós já falamos sobre todas elas, mas é para você gravar aí na sua mente, toda vez que você precisar buscar a segurança. Lembra da postura corporal e lembra dessas 3 bases. Vamos lá? A primeira delas é comparação. A segunda é fator externo e interno. E a terceira é ação. Então, vamos lá para cada uma delas. A primeira, quando a gente fala de comparação, já tinha dado esse spoiler, né? Já falei inclusive sobre isso, mas entenda que você só vai conseguir desenvolver a sua segurança quando você conseguir olhar para a comparação de uma forma diferente. Você conseguir se comparar de uma forma efetiva e não mais destruidora. Então, para que a sua segurança emocional ela venha à tona da melhor forma possível, pare de se comparar, certo? Número 2, fator interno ou externo.
Como comentamos, muitas vezes a gente busca a segurança no externo. A gente, na maquiagem emocional, a gente busca que outras coisas sejam as nossas muletas de segurança, né? Então eu não consigo me sentir segura, então eu busco num relacionamento, eu busco numa roupa de marca, busco num cargo, enfim. Então olhe para as suas seguranças externas e cancela. Cancela, porque no fim das contas, a sua segurança ela é interna. Então, o que você pode fazer hoje para desenvolver a sua segurança interna? Muita coisa, né? Muita coisa. A gente já falou aqui de 1000 coisas. Mas se você tiver com dúvida, volta na aula 2, assiste a aula 3, a aula 4, assiste até agora, tá? Reassiste, reavalia, veja com outros olhos, mas entenda que não dá pra ser mais a comparação e essa maquiagem externa, tá? É no interno, gente. É no interno, porque é você. E para que isso aconteça, você precisa entender que a sua essência é aquilo que você tem. E você precisa se conectar com aquilo que você tem, tá? A sua essência, qual é a sua essência? Muitas pessoas não sabem. E tá tudo bem, porque a gente só vive em função dos outros, né? A gente não vive olhando pra gente. Então, esse módulo, esse curso inteiro aqui, ele vai ser assim, ó, pegar o retrovisor, pá, e olhar pra você. Legal, né? Sensacional, porque autoconhecimento é o que vai te fazer ir para outro patamar dessa vida. E o terceiro aqui é a ação. O que é a ação para você ser uma pessoa segura? Fazer, 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 fazer. Quanto mais você fizer, mais seguro você vai se sentir. Não tem outro caminho. Então, fazer, praticar o não, praticar o não. A aceitação, se olhar no espelho, se olhar no espelho, se olhar no espelho, tá? Então, tudo isso, e tudo aqui que a gente vai falar, né? É através da repetição que você vai construir novas crenças, é através da repetição que você vai construir uma nova versão de você mesmo. Lembra, segurança, ela é criada, e ela é criada por você e pela sua vontade de ser diferente, certo? Vamos para a nossa atividade prática agora, tá? Nessa atividade prática aqui, você vai me contar quais são as situações que te deixam seguro. Quais são as situações? Então, se você... Vamos para um exemplo do dia a dia, né? Uma cliente minha, ela tinha muita dificuldade de falar em público na empresa. Então, ela era uma empresa enorme, que ela trabalhava, uma multinacional, e às vezes ela tinha que ir lá e apresentar o setor, né, digamos assim. Ela tinha que apresentar os relatórios e era para um monte de gente, assim como às vezes ela tinha que dar uma palestra para todo mundo. Então, nessas situações, ela ficava muito insegura, muito insegura. Então, o que a gente fez? Fomos lá e trabalhamos o outro lado. Quais são as situações que você se sente mais segura? Que é esse exemplo aqui, né, que é essa atividade aqui, quer dizer. E ela disse, eu me sinto muito segura quando eu tô na minha roda de amigos. Ali eu falo com todo mundo, eu não sinto vergonha, não sinto insegurança, eu consigo ser eu mesma. E, nossa, beleza, bacana. Atividade número 2. O que nessa situação te desperta segurança? O que nessa situação desperta segurança em você? O que ela disse? O fato de eu conhecer as pessoas que estão ali. Esse conhecer, essa intimidade me deixa mais segura. Entendeu? Então, essa parte você vai fazer mais ou menos isso. Aqui é só um exemplo, né? Você pode trazer vários exemplos da sua vida. E o terceiro, sua segurança está baseada em fator interno ou externo? Quando eu fiz, né? Quando a gente entendeu. Tá, beleza. Aonde que está a segurança dela nessa situação? Em que no trabalho ela tá super insegura em falar e na roda de amigos ela tá super segura em falar. Onde que tá a segurança dela? Tá no interno ou tá no externo nesse caso? Tá no externo, porque ela está se baseando em pessoas. Então, ela precisa das pessoas para se sentir segura. Então, ela precisa estar na roda de amigos para se sentir segura. No trabalho, não tem as pessoas que ela conhece, né? Então, ela não consegue se sentir tão segura assim. Então, faça isso para que você entenda aonde está a sua segurança, se está no interno ou está no externo, quais são as situações que te deixam mais seguras. E aí você pega a primeira atividade da nossa aula de insegurança com essa atividade da segurança e você vai comparar as duas, tá?
Então, compara lá quais são as situações de insegurança, quais são as situações de segurança. O que tem em comum nessas duas situações e o que tem de diferente nessas duas situações. E o que você pode pegar da situação segura e levar para a situação insegura, certo? Então tá, se você ficar com alguma dúvida, me chama que eu vou te ajudar a fazer isso, tá bom? Agora chegou o momento da nossa autoavaliação. E aí, como você está? Como que você considera a sua segurança hoje? Sendo uma segurança mínima e 4 segurança máxima, se sentindo incrível e poderoso, certo? Então marque lá para que você possa acompanhar o seu desenvolvimento, certo? Então, te vejo no próximo módulo. Um grande beijo